é uma espécie de tristeza mesclada de ódio que nasce do fato de se ver acontecer o bem àqueles que julgamos indignos. Existe um lugar no mundo, não tão distante, talvez mais próximo do que você possa imaginar. Um lugar de sonhos, onde todos ostentam, tudo é festa, todo mundo é feliz, exceto você, que está do outro lado da tela. Esse mundo é um mundo digital. Vamos colocar nome nele. Instagram, ou Facebook, ou Twitter. Hoje nós vamos falar desse livro que eu estou lendo, de Marcelo Galupo, Sete Pecados Capitais e a Busca da Felicidade, uma reflexão humana sobre a natureza dos desejos humanos. Sempre questionei para o meu marido por que da inveja. Talvez são uma das conversas que a gente tem há mais de 17 anos. Afinal, eu sempre digo, mas eu não tenho nada, eu não tenho uma casa própria, eu não tenho um carro próprio, eu sou CLT, eu ralo muito, a gente tem muita coisa acontecendo. Por que as pessoas têm inveja? E, lendo esse livro, as palavras do meu marido estão escritas aqui. Para desespero dele, que ele fala. Eu falo, depois... Tomás de Aquino, o santo Tomás de Aquino, dizia que a inveja seria uma tristeza pela glória do outro, pela felicidade do outro. A definição do filósofo René Descartes é essa que eu li no começo do vídeo. Uma espécie de tristeza mesclada de ódio que nasce do fato de se ver acontecer o bem àqueles que julgamos indignos. Essa definição indica 4 elementos que entendemos o que é a inveja. Primeira a inveja é uma tristeza, um sentimento de que nossa vida não é plenamente feliz, algo nos falta. O segundo elemento é o ódio. A inveja foi o primeiro pecado de Caim. Deus teria amado mais as ofertas de Abel do que de seu irmão invejoso. E como diz textos bíblicos, Caim irritou-se muito com isso. Foi assim que nasceu o ódio que levou Caim a matar o irmão. O invejoso, ele não apenas se sente triste, ele odeia aquele que possui algo. Quando a gente está falando de algo, nós não estamos falando de apenas de coisas físicas, tá? A gente está falando de coisas intrínsecas também. Às vezes eu tenho uma habilidade, uma facilidade, uma autonomia, você não tem. O que acontece? Eu posso desenvolver essa inveja e essa inveja pode se transformar em ódio. O invejoso se coloca no centro do mundo, porque ele faz da sua vida um critério de avaliação. Então, o que vai acontecer? O invejoso, ele vai olhar para a vida do outro e vai dizer assim, mas aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo, por que não deu certo? Por que não deu certo? Porque sua vida não é régua de medição, meu amor. Não é régua, tá? Você não é o centro do mundo. Então, relaxa, né? E o invejoso pensa que a pessoa que recebe esse bem aparente não o merecia. Portanto, é uma injustiça que está acontecendo. Que coisa, né? O invejoso, ele não consegue enxergar a labuta diária dos outros, concorda? Concorda? Então, o que mais? Outra coisa interessante, falando sobre inveja, você sabe que a inveja tem um órgão no corpo? E você já sabe do qual que eu tô falando, né? O meu é pequenininho, graças a Deus. O órgão da inveja é os olhos. A palavra inveja vem do latim invidentia, que significa literalmente o desejo de não ver o sucesso do outro. E as redes sociais fizeram com que essa nossa imaginação suplantasse muito os nossos 2 olhos na capacidade de invejar. Então, meu amor, eu não sou invejosa. Detalhe, não tem inveja boa, tá? Aqui, ó. Quando alguém diz que sente inveja boa, mas sempre coloca ênfase no boa, gente, não é inveja, é admiração, tá? Admiração. Então, para de dizer que você tá com inveja. Não faz mal nenhum você fazer assim, eu te admiro muito. Mas que seja verdadeiro, tá, bicha? Verdadeira. Vamos lá. O simples fato de eu ter mais seguidores no Instagram que o invejoso já é motivo suficiente para ele me invejar. Ai, meu Deus. Então para de olhar quantas pessoas o seu amigo tem, quantas visualizações. E para de postar também, tá? Vou explicar por quê. A gente fica fazendo um circulinho, tantas pessoas visualizaram. Calma que eu vou explicar. O invejoso não se satisfaz apenas em ter o mesmo número de seguidores. Ou seja, ele deseja que você perca os seus seguidores. Tá? É isso. Quando alguém inveja o meu carro, a minha casa, ele não deseja apenas possuir o meu carro ou a minha casa.
Ele deseja que eu não tenha essas coisas. Aí chega num ponto crucial, importante. O invejoso, ele não consegue, ele não aceita a diferença. Ele deseja ser superior aos outros pela posse. Por isso, no ciclo dos pecados originais, a soberba prossegue na inveja. Gente, olha por que é importante a gente saber da inveja. Não vou achar, mas eu vou explicar com as minhas palavras. Quando você pratica o pecado da gula, você pratica por quê? Por fome, tá? Tô falando de coisas bem básicas. Quando você pratica a luxúria, é porque o quê? Você quer fazer sexo, né? E faz demais. Mas, então, demonstra que o seu corpo está carente de algo. Quando a gente fala da inveja e da soberba, não é um pecado do corpo, é um pecado da alma. É mais diabólico do que você possa imaginar. Você entendeu? Continuando, que é muita coisa. Não vou ler tudo, porque tem muito detalhe. E, ainda que que sozinha não justifique... isso aqui eu vou ter que ler, porque eu achei um máximo. Ainda que sozinha não justifique a inveja, ela explica muita coisa. É verdade que o meu celular é ótimo, ainda que não seja um iPhone. É verdade que as minhas férias são ótimas, ainda que não seja nas Maldivas. É verdade que a cerveja que eu bebo é ótima, ainda que não seja o uísque exclusivo que parece indicar uma vida feliz. Até esse ponto, tudo é suportável, porque não me parece injusto. Parece apenas que algo que não me pertence por direito. Quando um ator de Hollywood bebe um uísque exclusivo, eu posso suportar. Obrigado, filho. Quando o vizinho que bebe, quando é o filho adolescente do meu patrão que tem um iPhone da última geração, quando é o meu cunhado que vai passar férias na Maldivas, neste momento eu começo a invejar e não apenas desejar. Então, amores, quando é a Virgínia que usa um iPhone laranja, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque é a Virgínia. Quando é a Virgínia que tá fazendo bets, tá tudo bem, porque é a Virgínia. Ela não precisa. Mas quando é alguém que você conhece, pra quê? Como? Onde? Por quê? Eu ajudar? Imagina. Tem muito dinheiro. Ou, nossa, pra quem não tem dinheiro, tá com o celular laranja. Ou, eu tô usando o celular, gente, porque é algo recente e muito comum, tá? O que eu quero dizer com tudo isso? Que a inveja é algo muito perigoso. Ela é além do desejo. Então, não existe inveja branca, não existe inveja boa. A inveja, ela é câncer para os ossos, assim dizia um provérbio. Então, isso me faz pensar de como nós devemos nos cuidar quando a gente fala sobre... Não quando a gente fala, mas assim, a gente tem que tomar cuidado com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente produz, né? Porque, como eu disse, os 7 pecados descritos por Filósofo, não quando a gente fala, mas assim, a gente tem que tomar cuidado com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente produz, né? Porque, como eu disse, os 7 pecados descritos por filósofos e até mesmo pela Bíblia, alguns deles são da carne. Mas e quando é do espírito? Você vem cuidando do seu espírito? Será que você cuida realmente? O que é cuidar? Será que existe maneiras de não produzir, não desenvolver a inveja, já que somos todos pessoas imperfeitas e vamos ter inveja em algum momento? Mas como que a gente pode organizar isso e equilibrar? No segundo vídeo, eu vou falar pra você 2 maneiras de cuidar. Ui, um bicho. De cuidar da sua inveja. Tchau. Aí, inseto, delícia.